Você já teve dúvidas sobre pensão alimentícia? Já ficou perdido no emaranhado de termos técnicos? Teve alguma dúvida sobre alguma questão específica? Vem comigo que eu vou mostrar para vocês 10 itens, 10 coisas esclarecedoras e definitivas sobre pensão alimentícia. Mas antes disso, não se esqueça de inscrever no canal, ativar o sino e você passará a receber um conteúdo de direito de família consistente e mais contemporâneo. Venha discutir comigo esses assuntos imprescindíveis para a sua vida profissional. Olá, hoje nós vamos falar sobre um tema que, embora seja muito comum, ele é muito importante, que é sobre alimentos. Todas as pessoas que passaram pelo curso de Direito, mesmo quem não é especialista em Direito de Família, já fez uma ação de alimentos, nem que seja para ajudar um irmão, um parente. Todo mundo tem essas questões envolvidas, né? A história de pensão alimentícia é: quem paga sempre acha que está pagando muito e quem recebe sempre acha que está recebendo pouco. E hoje nós vamos fazer de uma maneira bem didática. Eu vou listar aqui 10 coisas que você precisa saber sobre pensão alimentícia. Então vamos lá. Primeira coisa, quais são as fontes da obrigação alimentar? São parentesco, união estável e casamento. A fonte mais importante, ou talvez a mais comum da pensão alimentícia, é aquela que decorre do parentesco. E esse parentesco é, geralmente, na maioria dos casos, cuja fonte é o parentesco, ela advém de pai para o filho. A maioria das pensões alimentícias é o pai que paga para o filho, ou deveria pagar. Mas pode ser também que o filho pague para o pai. Mas não apenas quando o pai não paga, os avós também podem pagar, são corresponsáveis pelo pagamento da pensão. Então, esta é a primeira fonte. A segunda, que é o casamento, que é a conjugalidade, na verdade, que hoje a gente diz o casamento e a união estável. Portanto, essas são as fontes da obrigação alimentar. Apesar disso, essas são as mais importantes, mas existem outras fontes menos importantes, onde a pensão alimentícia pode decorrer, que é do testamento, do ato ilícito e também de um contrato. Pode haver um contrato entre dois amigos de fazer um pagamento de pensão alimentícia. Eu posso deixar também em testamento uma pensão alimentícia. Bom, isso é menos comum. O mais comum é o pai pagando para o filho. Mas há polêmicas também sobre essa fonte, que é: será que um irmão deve pagar para outro irmão? Até onde vai essa linha de parentesco? Um tio pode pagar também deve pagar para o seu sobrinho, ou sobrinho para o seu tio? Isso é um pouco polêmico, tem poucos casos, mas é possível sim. Mas vamos concentrar aqui naquilo que é mais comum, que é a pensão alimentícia, em geral, do pai para o filho. E também entre cônjuges e companheiro. Então, esse é a primeira coisa que você precisa saber. Bom, o segundo item, né, a segunda coisa que nós precisamos saber sobre pensão alimentícia é sobre a sua forma de pagamento, isto é, ela pode ser paga em espécie e in natura. Quando a maioria das pensões são pagas em espécie, ou seja, em dinheiro, e principalmente quando é um litígio, a pessoa vai à justiça, né, o credor requer ao juiz, e o juiz fixa, por exemplo, 20% do salário do devedor, ou de quem é responsável pelo pagamento da pensão. E esses 20%, quando também é importante lembrarmos que geralmente, na maioria dos casos, mas também não está escrito na lei isso, por exemplo, 20% do líquido. O que é o líquido? O líquido é o bruto menos os descontos obrigatórios de lei, que são imposto de renda e INSS. Há outros descontos obrigatórios, mas em geral são esses. Na maioria, né, 95%, 90% dos casos, o líquido entende-se assim: o bruto menos imposto de renda e INSS. Essa é a pensão em espécie. O juiz pode também fixar a pensão em salário mínimo ou num valor fixo, mas colocando um indexador. A pensão deve sempre ter um indexador. E dificilmente o juiz vai fixar
por exemplo, 20% ou 15% do salário mais o pagamento do plano de saúde ou a educação, né? E essas questões, quando estão envolvidas, elas, em geral, estão feitas em um acordo, né? Quando se chega num acordo, você pode estabelecer parte in natura e parte em espécie. É o que a gente chama de pensão mista. Então, a maioria das pensões que são feitas por acordo são, por exemplo, X salários mínimos ou 10% do salário da pessoa, mais o pagamento direto da educação, saúde e listar alguns itens. Claro que alguns itens são possíveis de serem pagos diretamente, mas nem todos, porque se o credor começar a pagar o supermercado diretamente, isso acaba que vira uma briga danada. E o ex-marido, por exemplo, continuará controlando a geladeira da casa da ex-mulher. Então, essas pensões, elas são muito comuns, na maioria dos casos, pelo menos eu como advogado tenho feito esses acordos, né, é de uma regra geral. Óbvio, né, gente, que direito de família, cada caso é um caso, mas uma regra geral é essa, assim, uma parte em espécie, uma parte in natura. A grande dificuldade da pensão in natura, e alguns promotores não gostam, e até mesmo alguns juízes, é que depois, e se o credor não pagar? Como é que vai cobrar esta pensão? Esse é um problema, porque para cobrar essa pensão é preciso ter um valor líquido. A solução para isso, quando naquelas comarcas onde os juízes e promotores não gostam de estabelecer essa pensão mista, basta colocarmos que o valor da escola é tanto, o valor do plano de saúde é tanto, e que se houver descumprimento, a cobrança da pensão será feita naqueles valores. Com isso a gente resolve. É muito importante a fixação ou o estabelecimento da pensão in natura, porque aí o pai, por exemplo, né, geralmente o pai, mas pode ser a mãe ou quem estiver pagando, sente que está participando ali da educação, da criação do filho. Mas, enfim, esse então é o segundo item que nós precisamos saber sobre pensão alimentícia, que é a forma de pagamento, que pode ser em espécie e em natura. A terceira coisa que nós precisamos saber sobre pensão alimentícia é que, caso ela não seja paga, ou seja, o seu descumprimento, ela pode acarretar a destituição do poder familiar e até mesmo a caracterização do crime de abandono. Claro, né, gente, que isso depois de feitas tentativas de cobrança. E a cobrança de pensão alimentícia, todos que trabalham nessa área, como eu disse, todo mundo que passou por uma faculdade de direito já tem noção do que é pensão alimentícia. Mesmo quem não advoga nessa área sabe disso, que a cobrança da pensão alimentícia é um verdadeiro calvário. Nós podemos fazer a cobrança de pensão alimentícia com penhora ou fazer o pedido de prisão quando essa pensão, mas esse pedido de prisão ele só pode ser feito pelos 3 últimos meses. Claro que também isso está no imaginário popular de que e é verdade, e de que a única prisão por dívida é de pensão alimentícia. A única coisa que dá cadeia, que é o que está no imaginário popular, a única coisa que dá cadeia nesse país é o pagamento, a falta de pagamento de pensão alimentícia. Na prática, nós sabemos que isso não é tão simples, é um processo demorado e em 2015, quando entrou o novo Código de Processo Civil, discutiu-se muito se nós deveríamos acabar com a prisão do devedor de pensão alimentícia. Não são todos os países que têm prisão por dívida alimentar. O Brasil resiste a isso e eu, particularmente, acho que é uma coisa que força realmente alguém pagar a pensão alimentícia. Muito mais a espada sobre a cabeça do devedor do que propriamente a prisão. Neste período de pandemia, a prisão em regime fechado, ela está suspensa por decisão do STJ, a maioria dos juízes entenderam que nesse momento de pandemia não é possível haver prisão do devedor de pensão alimentícia. Mas pode a prisão domiciliar, que é uma outra categoria de prisão. É um pouco
paradoxal isso, porque em prisão domiciliar, nesse tempo de pandemia, estamos todos. Então, não vai forçar muito. Mas também é possível cobrar a pensão alimentícia, não apenas com pedido de prisão dos 3 últimos meses, com penhora, mas é possível também, numa construção jurisprudencial, cassar a carteira de habilitação, tirar o passaporte, isso faz sentido para quem vai viajar muito para o exterior. Então, são métodos de forçar a cobrança de pensão alimentícia. Mas a mais eficaz é mesmo a possibilidade da prisão. Isso realmente dá medo no devedor e ele costuma cumprir isso ainda que não queira. Mas a gente sabe que o mundo se divide em bons pagadores e maus pagadores. Nesse período de pandemia, por exemplo, quem teve o seu salário reduzido, quem teve a sua renda reduzida, ele não pode simplesmente parar de pagar, porque a dívida vai permanecer ali. O que ele tem que fazer? Ele tem que ir reduzir judicialmente ou, antes disso, negociar para fazer uma redução desta pensão. Bom, todos esses métodos de cobrança, eles podem ser eficazes, mas tem outros que podem também ser igualmente eficazes, que é sair um pouco da área civil e ir para a área penal e pedir a criminalização, né, a punição pelo crime de abandono material, que quem deixa de pagar a pensão alimentícia também pratica um crime. E isto pode ter também como consequência, em última análise, até mesmo a destituição do poder familiar. Mas, na prática, o que mais faz alguém pagar a pensão alimentícia, forçar o pagamento da pensão alimentícia, é mesmo a possibilidade da prisão. Bom, então é isso. Nós vimos aí essa terceira coisa, esse terceiro item que nós precisamos saber sobre pensão alimentícia. A quarta coisa que nós precisamos saber sobre pensão alimentícia é que, como eu disse antes, mas vou estender um pouco agora, é que ela decorre do casamento e da união estável, mas também não é qualquer casamento e união estável. Eu disse lá que na primeira coisa que é quais são as fontes da obrigação alimentar: parentesco e conjugalidade. Conjugalidade quer dizer casamento ou união estável. A união estável, portanto, e o casamento são fontes da obrigação alimentar, mas aí temos alguns problemas. Primeiro, não é qualquer casamento, não é qualquer união estável. Alguém que se casou e o casamento durou ou viveu em união estável por 1 ano, isso por si só não dá direito à pensão alimentícia. Obviamente que tem exceções. Por exemplo, alguém que largou tudo da vida para acompanhar o marido ou para acompanhar a mulher para o exterior, para estudar, abriu mão do seu emprego e ficou 1 ano ou 2 anos casado, voltou, isso seria um tempo curto para recebimento de pensão alimentícia. Mas nesses casos é possível também que se fixe uma pensão alimentícia para o cônjuge ou companheiro. Obviamente que por um tempo determinado. As pensões, elas podem ser também por tempo determinado, o que nós chamamos também de alimentos transitórios ou alimentos provisórios, né? Mas, seja lá como for, na união estável, casamento, o valor fixado ele está também ligado ao binômio necessidade e possibilidade, ou seja, qual a necessidade de quem vai receber e a possibilidade de quem vai pagar. E no casamento entram outras variáveis que não entram na fonte da obrigação alimentar do parentesco, que é do filho, por exemplo, como acontece na maioria das vezes. Aqui na união estável e no casamento, entra, por exemplo, qual o tempo de duração do casamento. Entra a idade das pessoas. Alguém que casou com 20 anos e se separou com 30, por exemplo, é mais difícil de receber uma pensão alimentícia. Mas alguém que tenha se casado e vivido em união estável por muito tempo, a possibilidade é muito maior. Né? E quando nós falamos de pensão em decorrência da conjugalidade, nós estamos falando entre marido e mulher, entre companheiros, e na maioria dos casos, obviamente, quem paga a pensão é o homem. Mas tem mudado um pouco esse cenário. Algumas mulheres já têm pago também pensão alimentícia para os seus maridos e ex-companheiros. Isso é raro. Eu posso dizer que
Em quase 40 anos de advocacia, eu vi marido receber pensão da mulher em apenas 3 casos. Um que o marido ficou doente, o outro estava na cadeira de roda. É muito raro. Isso porque no nosso sistema patriarcal o nosso sistema patriarcal ainda é muito forte, né? O nosso sistema patriarcal acaba insinuando que um homem receber pensão de uma mulher, isso é uma desonra para ele. São poucos, portanto, que recebem. Mas isso é importante que a gente lembre que esse é o quarto item, a quarta coisa que nós precisamos saber sobre pensão alimentícia, ou seja, que os alimentos decorrem também dessa conjugalidade, mas dessa conjugalidade não qualquer uma conjugalidade que tenha uma certa durabilidade e que se tenha estabelecido também uma relação de dependência econômica. Então, esse foi o quarto. Vamos ver agora a quinta coisa que é necessário saber sobre a pensão alimentícia. É que os alimentos eles decorrem de um direito constitucional, de um direito social. Isso foi uma coisa recente, a Constituição mudou e nós, com a emenda constitucional 64 de 2010, mesma época da emenda constitucional do divórcio, para ajudar a lembrar, e que alterou o artigo 6º da Constituição da República e introduziu a alimentação como um direito social, né, que aí nisso reforça a sua importância e a sua amplitude como um direito essencial que está diretamente ligado à dignidade da pessoa. Na verdade, os alimentos decorrem de uma solidariedade humana e, claro que não é qualquer solidariedade. Essa solidariedade decorre, como eu disse, do vínculo de parentesco ou de uma conjugalidade. Eu não sou obrigado a pagar alimentos para uma pessoa que está passando na rua em que eu tenha pena. Obviamente que o meu dever de solidariedade pode até ajudar, mas não uma obrigação jurídica. A obrigação jurídica decorre daquelas fontes do parentesco. E agora nós vamos ver a sexta coisa que é preciso saber sobre alimentos. Nós temos os chamados alimentos convencionais e uma nova criação doutrinária e jurisprudencial, que são os alimentos compensatórios. Alimentos convencionais são esses alimentos que, como eu disse antes, né, decorrentes da lei, em que decorre do parentesco e da conjugalidade. Mas tem um outro que são chamados alimentos compensatórios, que são os alimentos para compensar uma queda brusca no padrão de vida em decorrência da separação. Também não é, portanto, esses alimentos compensatórios, eles se situam no campo aí da conjugalidade, decorrentes, portanto, do casamento ou da união estável. Exemplo, alguém que tenha ficado casado 30 anos, deixou o seu trabalho, geralmente as mulheres, em decorrência da maternidade, por exemplo, isso ainda é comum, e esses alimentos, se teve uma separação, uma ruptura da conjugalidade, e o marido, que geralmente é quem administra o patrimônio, e a pensão alimentícia, pode ser também que a mulher trabalhe, mas a renda que ela receba não dê para o seu sustento, ou caiu muito o seu padrão de vida, isso para casamentos e uniões estáveis longas, né, gente? É possível fixar uma pensão alimentícia compensatória. Atualmente há uma discussão sobre a natureza jurídica da pensão compensatória, se isso seria só uma indenização ou não. Ela tem uma diferença em relação à pensão convencional, que lá na convencional pode haver a prisão quando o devedor não paga. Nos alimentos compensatórios não é cabível a prisão em decorrência disso, segundo a jurisprudência. Não há lei nesse sentido, isso é uma construção jurisprudencial, mas foi uma evolução importante. Isso é quase que uma ação afirmativa em decorrência do movimento feminista, né? Uma ação afirmativa em favor da mulher, porque historicamente a mulher é a parte economicamente mais fraca. Então, essa é a pensão alimentícia compensatória, que é uma nova modalidade de pensão e que pode, inclusive, coexistir. Eu já tive casos em que o juiz fixou alimentos convencionais, alimentos que decorrem
né, para necessidade, possibilidade, e alimentos compensatórios. É possível a convivência de um e de outro. Mas, geralmente, quando se pede alimentos compensatórios, é porque realmente tem que ser levado em consideração isso, a queda brusca no padrão de vida, e os alimentos convencionais fixados não foram suficientes para isso. Sétima coisa que nós precisamos saber sobre alimentos. Eles são de origem personalíssima, ou seja, é um direito personalíssimo. Isso significa o quê? Que eles não podem ser transferidos a outros. Se sou eu o devedor de pensão alimentícia, eu não posso transferir esse encargo para alguém. Eu é quem terei que pagar esses alimentos. Portanto, essa titularidade do pagamento, ela não pode ser transferida para outra pessoa. Né? Isso traz uma polêmica interessante sobre a renúncia, sobre a transmissão, sobre a transmissibilidade dessa obrigação. Eu, o devedor de pensão alimentícia, se eu venho a falecer, os meus herdeiros, eles não são obrigados a pagar a pensão alimentícia. Será que não são? Se eu deixei bens, esses bens que vão ser inventariados, ou seja, o espólio, é possível que seja cobrado pensão alimentícia até o limite das forças da herança. Isso é uma polêmica, isso não é muito pacífico, isso é uma coisa nova. O fato é que, para execução, se eu faleço e tenho uma dívida já que eu não paguei, ou seja, alimentos atrasados, não há dúvida de que esses alimentos atrasados podem ser buscados, podem ser cobrados lá no inventário. Mas, se eu estava em dia com a obrigação alimentar e se eu preciso, se eu estava em dia, não vai ter mais aquela obrigação alimentar, eu morri e acabou a minha obrigação. Mas, ali no inventário, é possível cobrar? Depende. Se for do cônjuge, se for para o cônjuge, ex-cônjuge, não. Mas se for para os filhos, nós vamos encontrar jurisprudências que sim e que não. E aí, como sempre, o direito de família, cada caso é um caso. A oitava coisa que nós precisamos saber sobre pensão alimentícia é que os avós também são co-obrigados a pagar a pensão alimentícia. Ou seja, se o pai não paga a pensão alimentícia, ele pode buscar nos avós isso. Mas não é tão simples buscar nos avós. Primeiro tem que esgotar essa possibilidade do pai pagar a alimentícia, pagar a pensão alimentícia. Se eu não paguei, o meu pai pode ser chamado à responsabilidade. Esses processos de chamamento dos avós, né, o que a gente pode chamar também de pensão avoenga, não é tão simples, porque preciso saber, por exemplo, o avô vai complementar, ele vai pagar no lugar, seja lá como for, para que eu busque a pensão dos avós, é necessário que tenha a demonstração de que o pai não pôde pagar. Pai, quando eu estou falando pai, porque geralmente é o pai quem paga a pensão, mas pode ser a mãe, porque a obrigação de alimentar os filhos é de ambas as partes, na proporção dos seus ganhos. Então, se um não pode, temos essa possibilidade. E se não tem avó? Se não tem avós, como eu disse um pouco atrás, é possível também buscar dos tios, dos irmãos, um pouco mais difícil, mais raro, mas não é de todo impossível. Mas, em síntese, os avós são co-obrigados também. Assim como os avós têm direito a conviver com os netos, né? E existem muitas ações na justiça dos avós buscando regulamentar a visita, ou melhor, a convivência com seus netos, eles também são obrigados. Então, é uma via de mão dupla. A nona coisa que precisamos saber sobre pensão alimentícia é aquela que sai um pouco dessa tradição da pensão, que é do parentesco, da conjugalidade, que é a pensão por ato ilícito. Como é que acontece isso? Isso é muito raro. Isso, na verdade, é meio um misto de pensão alimentícia com dever de indenizar. Por exemplo, eu atropelei um pai que era o responsável pelo pagamento de alimentos de um filho. E como é que esse filho vai viver? O juiz pode fixar, então, eu não sou parente daquele que eu atropelei, né, ou que eu matei, atropelei, ele ficou em possibilidade de trabalhar, ou mesmo faleceu,
eu então posso ser substituído por ele. A palavra não é bem substituído. Daí a gente dizer que é pensão alimentícia decorrente de ato ilícito. Eu entro naquele lugar daquele pai e o juiz pode fixar prestações mensais. Ele pode, essa indenização que seria de 100 mil, é impossível, então vai fixar, olha, você vai pagar um salário mínimo, vai pagar 2 salários mínimos, ou o valor correspondente ou semelhante àquele que se pagava, que quem pagava faleceu. E, finalmente, a 10ª coisa que precisamos saber sobre pensão alimentícia é que ela pode ser fixada para o menor que ainda nem nasceu. É o chamado alimento gravídico, ou alimentos gravídicos, no plural, né? Isso não são todos os países que têm isso. Aqui no Brasil é recente assim, historicamente, né? Porque é uma lei de 2008, a Lei 11.804. É possível que esses alimentos sejam fixados antes, como eu disse, repetindo, do filho nascer. Em que situação? A mulher ficou grávida e ela vai a juízo e pede, olha, e aponta, aquele é o pai. Pode até não ser o pai, mas qual mulher vai indicar um pai errado? Se isso acontecer, se ela indicar é o fulano e depois não for ele, ela vai ter que arcar com as consequências disso. Cabe ação reparatória, etc. Mas como é que funciona a pensão alimentícia antes para o nascituro ou alimentos gravídicos? Basta a mulher indicar o suposto pai e ainda que não tenha prova, e aí a mulher ganhou uma credibilidade, assim como na Lei Maria da Penha, quando a mulher vai lá e diz que o homem a agrediu, e na Lei Maria da Penha a vítima é sempre a mulher, então quando a mulher vai e diz agrediu, o juiz acredita e fixa a medida protetiva. Nos alimentos gravídicos, a mulher diz aquele é o pai, o juiz acredita e fixa alimentos para ele. Obviamente que depois a prova contrária será dele. A maioria das provas nos alimentos gravídicos é feita depois, numa comprovação. Poucas fazem o exame, que é um pouco invasivo, e, portanto, elas preferem fazer isso depois. Apesar de que já existe algum método possível menos invasivo. Então, o juiz fixa a pensão. E qual é o valor que vai ser fixado? Obviamente que é um valor menor, porque quais são as despesas de uma gestante, né? Os exames, o enxoval, coisas assim. Tem que apresentar ali as despesas para que o juiz tenha um parâmetro, uma referência dessa necessidade. Portanto, é assim que funciona. Quando a criança nasce, essa pensão, ela obviamente pode ser revista. Ela pode ser confirmada ou pode ser majorada ou diminuída. Por exemplo, se a mulher gestante ela tinha problemas sérios de saúde, não pôde trabalhar, teve que ficar em razão da gravidez de cama para a gravidez ir a termo, ela pode receber uma pensão para o sustento dela, uma pensão derivada. Mas se ela continua trabalhando, aí a pensão é bem melhor, bem menor, aliás, é para o sustento, para fazer o enxoval, né, e o que ela não conseguiria fazer se não tivesse grávida. E como eu disse, ao nascer essa pensão pode ser revista, aumentada, diminuída e pode-se fazer, se não fez, faz o exame em DNA e prova a gravidez. Se confirmado, obviamente, o juiz vai confirmar, diminuir, aumentar a pensão alimentícia e se não der, o juiz vai extinguir, exonerar da pensão e essa mulher arcará civilmente, né, tem responsabilidade civil pela indicação de um pai errado, de um pai que não era. E pode até acontecer, né, gente? Nem todas as mulheres sabem quem é o pai. A maioria sabe, mas há situações em que a mulher não sabe de quem é o pai, ou tem dúvida. Então é arriscado indicar um pai, tem que ter muita certeza, porque depois terá que responder civilmente por isso. Bem, esses foram os 10 itens, as 10 coisas importantes, fundamentais, que precisamos saber sobre pensão alimentícia. Esse assunto, alimentos, ele é inesgotável, poderíamos falar muito mais, mas para não cansá-los, ficaremos por aqui apenas com esses 10 itens sobre pensão alimentícia.